Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. E mais alegria ainda nós temos de saber que Deus fala conosco aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, porque é uma oportunidade de parar diante da palavra, meditá-la, colher aquilo que Deus diz a nós e nos propõe para que nós apliquemos na nossa vida. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração para juntos nós fazermos essa experiência com a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Vamos suplicar o Espírito Santo juntos para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotações ou aquilo que você usa para anotar, para você anotar o texto que nós iremos meditar hoje. Êxodo, capítulo 28, versículos de 31 a 35. Êxodo, capítulo 28, versículos de 31 a 35. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Farás o manto do efode todo de púrpura violeta. Terá no meio uma abertura para a cabeça e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada como borda do colete que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a borda, porás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainhas de ouro. Uma campainha de ouro e uma romã, sucessivamente em volta de toda a barra do manto. Arão o vestirá para exercer o ministério e será ouvido quando entrar e sair do santuário, na presença do Senhor, para que não morra. Nós estamos percebendo a condução que Deus dá para aquilo que Ele quer e deseja nas vestimentas sacerdotais daquela época, do Antigo Testamento. Aquilo que Arão vai vestir, o manto. É importante que nós estejamos atentos aos detalhes, né? O manto do efode, todo de púrpura violeta. Né? Essa púrpura que representa também essa realidade da morte de Jesus, do sangue, da púrpura, que denota aí algo lá no futuro que vai acontecer. Nós fomos revestidos. Vamos lembrar do texto do Gênesis, que quando Deus expulsa o homem e a mulher, Adão e Eva, do paraíso terrestre, do Éden, Ele os reveste com uma roupa de pele de um animal que foi sacrificado. Depois nós vamos ver que o sacrifício lá que cobre, que reveste Adão e Eva é uma analogia, figura, o sacrifício que vai nos revestir da graça que havia sido perdida pelos nossos primeiros pais no pecado, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí continua, no meio haverá uma abertura para a cabeça e esta abertura terá uma barra reforçada em volta, como a borda de uma couraça, para que não se rasgue. Então, olha só, o símbolo da couraça, o símbolo da proteção. Essa proteção de Deus na nossa vida, essa couraça que protege-nos de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, protege, não é, o nosso coração, protege os órgãos vitais contra qualquer ataque. Isso vamos imaginar dentro de uma vestimenta vinculada à guerra que nós enfrentamos, e aí nós enfrentamos a guerra espiritual, a batalha espiritual. Então, essa couraça, né, que é essa roupa reforçada, essa barra reforçada em volta, com uma borda de couraça, para que não se rasgue, para que
fique protegendo o coração dos sentimentos mais vis que possa habitar o coração, protegendo o coração dos sentimentos de ira, de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, de tudo aquilo que é negativo, porque esta palavra que nos reveste, essa força que nos reveste, esse sangue de Jesus lá na cruz que nos reveste, que nos protege, traz para nós exatamente isso que nós precisamos perceber e entender, né? Na veste sacerdotal, esse simbolismo. Na parte inferior, em volta da barra, farás romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainhas de ouro. Uma campainha de ouro e uma romã, e uma campainha de ouro e uma romã, e essa em volta da barra do manto. Aqui nós vamos perceber, em toda essa vestimenta, os padres da igreja fazem essa leitura, uma dimensão de unidade de fé, de unidade de todos os povos. Isso vai ser lá no futuro, em Jesus Cristo, onde o judeu, o gentio e todos os povos são unidos na mesma fé em Jesus Cristo. Então existe uma certa unidade, uma certa complementariedade em tudo aquilo que diz das vestes do sacerdote, lá, esse manto que o sacerdote usa lá no Antigo Testamento, simbolizando, trazendo esse simbolismo, trazendo essa referência ao Novo Testamento, a Jesus Cristo, né, que nos reveste com o manto da justiça, que nos reveste com o manto da fé, que nos dá essa graça de uma comunhão e de uma unidade com todos os povos, com todas as raças, com todas as línguas, com todas as nações, porque o cristianismo, ele une todas as nações. Imagina, quando eu celebro a Eucaristia, numa capela, num lugar talvez tão distante, onde um sacerdote está celebrando com poucos fiéis, ali está a unidade da igreja, ali está o corpo de Cristo, ali está toda a igreja reunida, né, espiritualmente diante daquele sacrifício oferecido. E depois continua aqui o versículo 35, Arão o vestirá para exercer o ministério. Então, para oferecer o sacrifício. Eu celebro o santo sacrifício, a Santa Missa, oferecendo pelo mundo inteiro, mas sabendo que eu estou em comunhão com todas as nações, povos, línguas e raças. O Padre Jonas, na Canção Nova, ele diz para nós, num documento, que quando um membro da Canção Nova está participando da Eucaristia, do santo sacrifício, todos os membros da Canção Nova estão unidos a esse membro, espiritualmente. Eu não vivo a Eucaristia sozinho. Essa é a graça da comunhão dos santos, da comunhão da igreja militante, da igreja que está aqui. Não é? Nós nos unimos também à igreja padecente que está no purgatório, quando nós oferecemos o santo sacrifício e nos unimos ao céu. Essa unidade plena que nós vamos vivenciando em cada sacrifício, em cada Eucaristia celebrada. Ao entrar no santuário, na presença do Senhor, e ao sair, se ouvirá o sonido e ele não morrerá. Então, nós vamos ouvir o barulho, né, desses sinos, como se fossem uns sinos presos ao manto, que demonstram que o sacerdote está adentrando o templo para oferecer um sacrifício. Ele é o sacerdote escolhido para oferecer o sacrifício, e as pessoas ali vão poder experimentar a graça naquele tempo, no Antigo Testamento, mas nós, no Novo Testamento. Você já percebeu que, por exemplo, no Santuário do Pai das Misericórdias, quando vai começar a Santa Missa, se bate o sino. Tem. Para quê? Para dizer que vai começar o sacrifício, a Santa Missa. Então, vem a procissão com os ministros da Eucaristia, seminaristas, os sacerdotes concelebrantes e o presidente da celebração. Então, há um aviso, se avisa que vai acontecer um ato litúrgico. Então, quando o sacerdote no Antigo Testamento adentrava o templo para celebrar, ou a tenda da reunião para falar com Deus, para oferecer sacrifício pelo povo, havia ali o barulho daqueles sinos, para que as pessoas estivessem atentas, mas também que, como escolhido para oferecer o sacrifício, aí ele vai dizer, e ele não morrerá, né? Por quê? É a hora dele oferecer o sacrifício. E nós, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus lá na cruz,
nós oferecemos esse sacrifício na Santa Missa. Esse sacrifício nos reveste com um manto de púrpura violeta, e a gente vai ver aqui, né, de carmesim, de cor vermelha, essa púrpura que simboliza o sangue de Cristo que nos reveste, que paga o preço do nosso resgate, do nosso pecado, e nós estamos agora protegidos. Quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram nus. Agora nós estamos cobertos pelo sangue precioso de Jesus, pelo manto da justiça, o manto da redenção, o manto do sangue preciosíssimo de Jesus. E podemos participar deste santo sacrifício, que é a Santa Missa. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje diante de Deus? O sacrifício de Jesus na cruz nos reveste de graça, redenção e salvação. Isso nos dá a certeza do que foi realizado por nós, por puro amor do Pai, que envia o seu Filho unigênito, que paga o preço do nosso resgate. Viver a Santa Missa é contemplar esse grandioso dom de Deus. Cada sacerdote oferece pelo mundo inteiro e por cada membro da igreja o santo sacrifício, presentificado no altar em cada Santa Missa. Uma coisa, ninguém de nós que estamos contemplando todas essas realidades, não é, atualizadas para o Novo Testamento, para o sacrifício de Cristo, podemos participar, viver a Santa Missa de qualquer maneira. Porque nós estamos vendo na palavra aquilo que remete ao Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, remetendo ao Novo Testamento e nos demonstrando, nos comprovando o valor do santo sacrifício da Santa Missa na nossa vida. Então, que eu e você vivamos com muita intensidade a Santa Missa, mas reconheçamos em cada sacerdote a presença do Cristo cabeça que se oferece, que oferece o sacrifício, que oferece a Santa Missa, que oferece essa graça, que nos reveste com esse manto de justiça, para que nós sejamos cada vez mais transformados nele, para ele, e um dia vivamos aquilo que ele mesmo preparou para nós, a eternidade feliz no céu. Vamos rezar? Jesus, obrigado porque o Senhor se ofereceu por amor a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos. E especialmente, Senhor, oferecestes o sacrifício da sua vida consumida no santo altar, da sua vida entregue no altar da cruz, para nos revestir de graça, para nos revestir de justiça, para nos revestir de libertação, de redenção, para nos justificar. Obrigado, Jesus, por esse manto de justiça que cobre a vergonha do nosso pecado, que nos perdoa e nos perdoa pelo sacramento da confissão, que é uma participação no santo sacrifício redentor. O Senhor nos deu esse sacramento que nos purifica também, Senhor, dos nossos pecados, mas a Eucaristia que nós vivemos é esse memorial, é essa presentificação do santo sacrifício lá na cruz, que transforma a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado por esse dom maravilhoso. Obrigado porque nós estamos revestidos com o manto da justiça. É exatamente essa consciência que nós temos que ter. Nós fomos salvos. E salvos lá na cruz. Mas essa cruz, esse sacrifício, esse sangue derramado, oferecido pelo nosso resgate para pagar o preço do nosso resgate e para nos purificar do pecado, ele é presentificado na Santa Missa de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Mas nós precisamos, a partir de então, viver a Eucaristia dessa maneira. Ali Jesus está me salvando, salvando a minha família e o mundo inteiro. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.